Capítulo 916. Dividir e conquistar. Pelo que Sun Yi tinha visto, cada um dos dois grupos de criaturas de pesadelos era tão forte quanto o enxame de abominações sem olhos que sua coorte havia erradicado no início da campanha na Antártica. O primeiro enxame consistia em cerca de 2 criaturas caçadas, a maioria dos despertados, com várias dezenas de caídos liderando-as. O segundo estava mais distante e muito menor, com não mais que 50 criaturas compreendendo-o. No entanto, todos eles foram caídos e havia 4 corrompidos entre eles. Lutar contra cada um dos enxames separadamente teria sido difícil, mas não impossível. Mas se eles pudessem unir forças, Sun Yi não sabia o que aconteceria então. Havia uma fraca esperança em seu coração de que Nightmare criatura se obliterasse, mas ele sabia que era improvável demais, naquele estágio. Qualquer animosidade que houvesse entre essas duas tribos de abominações não poderia se comparar ao desejo frenético de devorar seres humanos e com centenas de civis indefesos por perto, essa sede de sangue já estava começando a fluir como fogo através de suas veias. Uma batalha era inevitável. A questão era: como ele deveria lutar naquela batalha? A melhor solução possível seria parar o ataque de abominações perto do comboio, na estrada estreita da montanha. Não havia espaço aqui para o inimigo explorar sua esmagadora vantagem numérica, para que os defensores pudessem enfrentá-los alguns de cada vez. No entanto, as criaturas de pesadelos não eram conhecidas por sua razão e forte senso de autopreservação. Eles continuavam, loucamente, potencialmente enterrando Sun Yi e sua coorte em uma avalanche de corpos. Não importaria quantos deles acabassem sendo cortados ou caindo no abismo abissal do desfiladeiro da montanha, desde que alguns pudessem afundar suas presas na carne humana. Além disso, ele não sabia que poderes estranhos as abominações possuíam, então não podia garantir que o comboio não sofresse danos. Mas mais importante, Sun Yi simplesmente não podia deixar os dois enxames se fundirem. A única chance de uma vitória rápida e decisiva que ele viu foi obliterá-los antes que isso acontecesse. O que significava que os irregulares tinham que avançar e enfrentar o inimigo no amplo e aberto campo de batalha do vale à frente. Eles tiveram que destruir um enxame antes da chegada do segundo ou, de alguma forma, envolver os dois ao mesmo tempo. Caso contrário, muitas pessoas morreriam. Amaldiçoa. O rinoceronte já havia parado, forçando os veículos a se moverem atrás dele para seguir o exemplo. A largura da APC bloqueou praticamente toda a estrada, para que eles não pudessem passar por ela, mesmo que quisessem. Sun Yi e seu povo tiveram que subir ao telhado através de uma das escotilhas superiores e depois pular para baixo. Em pouco tempo, a voz distorcida de Jerry veio através dos alto-falantes de um rádio portátil. Capitão Sensou? Existe outro obstáculo? Sun Yi permaneceu por alguns momentos e depois respondeu em um tom medido, negativo. Há problemas pela frente. Implante seus soldados e prepare-se para defender o comboio. Minha coorte avançará para envolver o inimigo, mas, se algo passar por nós, caberá a você e a seus homens detê-lo. Infelizmente, Jerry não podia fazer muito. Havia o dorminhoco solitário e uma pequena quantidade de munição carregada que Samara havia fornecido aos soldados antes de deixar o bunker. A acusação não deveria se dissipar completamente ainda, então eles tiveram algumas horas para usar as poucas balas encantadas. No entanto, foi praticamente isso. Sem os trajes de armadura de exoesqueleto, soldados mundanos não eram páreo para as criaturas de pesadelos acima do dormante rank. A resposta de Jerry veio depois de alguns segundos de silêncio. DN. Entendido. O que fazer? O que fazer? Olhando para o futuro, Sun Yi passou febrilmente por vários cenários, calculando riscos e tentando encontrar uma saída para a terrível situação, que não significaria desastre para o comboio. Não importa como ele olhasse, algo tinha que ser sacrificado para equilibrar a escala a seu favor. Sua mente estava funcionando com todos os cilindros, mas não conseguiu tomar uma decisão. Logo, ele cerrou os dentes e ordenou que os irregulares avançassem. Eles correram para a frente, enfrentando a neve em frio silêncio. Não demorou muito para chegar ao pequeno vale. Eles conseguiram chegar às suas margens antes que o primeiro enxame de criaturas de pesadelos tivesse tempo de descer da montanha, mas apenas um pouco. Talvez restassem 1 ou 2 minutos. O segundo enxame ainda estava a alguma distância, escondido atrás de uma encosta alta. Na frente deles havia um espaço grande e vazio. Estava coberto de neve e quase
perfeitamente plano. Porque a maior parte do vale era tomada por um lago de montanha, que estava congelado agora que a longa noite havia chegado à Antártica. DN. Era aqui que eles iam lutar. Logo, a superfície intocada da neve seria pintada por sangue. Espero, das criaturas de pesadelos, mas talvez também dos humanos. Sun Yi ordenou que seus soldados se escondessem atrás de pedras altas e subissem em cima de uma. Então, ele convocou o arco-íris de Morgan e fechou os olhos por um momento. Ele simplesmente não era forte o suficiente. Havia poucos ativos à sua disposição. Essa maldita guerra era injusta demais. Alguém teve que parar o enxame maior e alguém teve que parar o menor, mas mais poderoso. Alguém teve que avançar, enquanto alguém tinha que ficar para trás e defender o comboio. Simplesmente não havia como atingir todos esses objetivos sem sofrer uma perda de algo, e mesmo que Sun Yi soubesse que decisão ele tinha que tomar, não era fácil tomá-lo. Desculpe, Saint. Seu demônio leal teria que pegar sua folga e enfrentar o segundo enxame com apenas Nightmare ao lado dela. Ele não podia nem poupar uma sombra para reforçá-los. Um estava vigiando o comboio e ele precisava dos outros 3. Saint sempre foi uma guerreira notável, mas nem ela era capaz o suficiente para lidar apenas com 50 abominações caídas e 3 corrompidas. O corcel preto seria útil, é claro, especialmente agora que ele havia subjugado muitos pesadelos, mas ainda assim, as chances não estavam a seu favor. Se deixadas para enfrentar o inimigo sozinho, ambas as sombras acabariam sendo destruídas. Foi por isso que a velocidade era essencial. Se os irregulares manejassem o enxame maior com rapidez suficiente, eles poderiam vir em socorro de Saint. Se não, Sun Yi teria que correr o risco de perder suas sombras ou descartá-las e comprometer a vida dos irregulares, que seriam atacados por 2 lados. Kim, preciso da sua ajuda. Com um suspiro sombrio, ele levantou o arco e puxou a corda. Capítulo 917 Línguas Negras. Uma flecha negra voou silenciosamente pela escuridão da noite sem lua e desapareceu na neve branca sem deixar vestígios. Então outro. Sun Yi tentou enviar o maior número possível de flechas antes da chegada do enxame. No final, ele conseguiu desenhar seu arco 14 vezes. Sabendo que ele teria que, esperançosamente, ter tempo para resgatar Saint, ele optou por usar o manto do submundo na próxima batalha. O desejo de morrer já estava fundido com ele, mas Sun Yi ainda não havia derramado sua essência no charme transcendente, não desejando chamar a atenção para si mesmo. Por enquanto, ele era apenas uma silhueta negra no cenário escuro da noite, quase imperceptível, se não pelo brilho pálido da aurora carmesim que girava acima, devorando os céus com sua luz fantasmagórica. Logo, o enxame desceu ao vale. A criatura do pesadelo era de aparência bestial, com pelo sujo e armações magras e maciadas que transbordavam com um poder febril. Seus focinhos eram longos e estreitos, revelando mandíbulas famintas com línguas negras e inúmeras presas, todas afiadas o suficiente para cortar o metal. As abominações caídas eram, especialmente ferozes. Seus corpos magros eram 2 vezes maiores que o pesadelo e tinham saliências ósseas sangrentas subindo do pelo irregular, como uma armadura mórbida. Suas caudas pareciam cobras deslizantes e suas longas línguas negras pingavam saliva venenosa. Sun Yi não havia encontrado esse tipo de abominação antes. 2 meses após a campanha na Antártica, o primeiro exército havia aprendido algumas coisas sobre a cadeia de pesadelos. Apesar de todas as precauções, muitos despertados haviam sido atraídos para o reino dos sonhos pela chamada. A maioria deles nunca retornou, mas 2 ou 3 conseguiram localizar a semente e sobreviver ao seu julgamento, tornando-se mestres. Todos eles trouxeram a mesma história de volta. Havia uma região anteriormente desconhecida do reino dos sonhos, onde inúmeras sementes de pesadelo pareciam estar florescendo, enviando inúmeras miríades de criaturas de pesadelos para um frenesi. Era um vasto deserto coberto por ruínas misteriosas, com uma gigantesca pirâmide negra às vezes aparecendo no horizonte como uma terrível miragem. Considerando que a maioria dos Gates se originou da mesma terra amaldiçoada, não foi surpresa que as criaturas de pesadelos que chegavam ao mundo em vigília também fossem frequentemente semelhantes. O primeiro exército de evacuação lutou contra as mesmas tribos de abominações muitas vezes. Os sem olhos, por exemplo, eram uma visão comum em toda a Antártica, então os humanos haviam desenvolvido métodos para lidar com eles.
Mas essas línguas negras eram novas. Sun-Yi nunca tinha visto ou ouvido falar deles antes. Apóstrofo desça, seus bastardos. Abaixando o arco-íris de Morgan, Sun-Yi se agachou e desapareceu no abraço das sombras. Cercado por eles, ele era praticamente invisível. O que era bom, porque ele não queria que as abominações o notassem ainda. Seguindo seu comando, os membros da coorte também estavam escondidos. Mesmo que isso significasse desistir da oportunidade de bombardear as criaturas do pesadelo com ataques variados durante a aproximação, Sun-Yi ordenou que esperassem pelo sinal. Segundos passaram tortuosamente e lentamente. O vento uivou pelas montanhas, trazendo consigo o cheiro fétido de sangue e podridão. Amaldiçoando silenciosamente, ele cerrou os dentes. Em algum lugar não muito longe, Saint e Nightmare já devem ter envolvido o segundo enxame. Sun-Yi esperava ouvir uma ladainha de uivos furiosos, mas, para sua surpresa e desconforto, tudo o que ouvia era o vento. 3 de suas sombras estavam com ele, envolto em torno do arco, enquanto o quarto estava com o comboio. Então Sun-Yi nunca conseguiu ver o que estava acontecendo atrás da encosta da montanha. A falta de informação o deixava louco, e seus músculos doíam, implorando para que ele explodisse em ação. Mas, seguindo o plano, ele se forçou a permanecer imóvel. Sun-Yi precisava de todo o enxame de línguas negras para descer ao vale antes de lançar seu ataque. Depressa, seus malditos desgraçados. Não há como você não ter visto, ouvido ou cheirado o comboio. Você não está com fome de um delicioso carne humana. Depois de mais, ou menos um minuto, a última das abominações finalmente chegou ao vale da superfície plana. A massa de corpos bestiais fluía para o sul, com o objetivo de atravessar o lago congelado. Eles estão claramente se movendo com propósito, cientes de que havia presas por perto. Mais perto do que você pensa. Sun-Yi esperou até o enxame chegar ao meio do lago e finalmente começou a agir. DN. Concentrando-se, ele derramou sua essência no arco-íris de Morgan. No entanto, ele não desenhou a corda novamente. Em vez disso, ele ativou o encantamento, Burden of Peace, fazendo com que as 14 flechas que ele havia enviado voando mais cedo se tornassem subitamente insuportavelmente pesadas. Manter e controlar tantas flechas ao mesmo tempo não era uma tarefa fácil, mesmo para ele. Sun-Yi teve que testar os limites de seu controle e concentração essenciais para alcançar o que queria. Parecia que ele tossiria sangue e desmaiaria em breve. Mas no final, Sun-Yi havia passado no teste. Cada uma das flechas afundou em um ponto fraco da camada de gelo que cobria o lago, que ele havia encontrado com a ajuda de Kim. Agora que todos os 14 estavam subitamente caindo no gelo com peso esmagador. O gelo começou a rachar. Lento no início, e depois cada vez mais rápido, uma rede de rachaduras se espalha sob a neve, como se um painel enorme de vidro estivesse quebrando. Um saudável indescritivelmente bonito de gelo quebrando afogou os uivos do vento por alguns momentos, e as criaturas do pesadelo ficaram tensas. Mas era tarde demais. Antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, a superfície do lago sob seus pés se rompeu, enviando centenas de abominações para a água fria e gelada. Instantaneamente, o vasto espaço de neve intocada não existia mais, substituído por uma cena de estragos absolutos. Pedaços maciços de gelo estavam desmoronando e derrubando quando inúmeras criaturas de pesadelos caíram na água totalmente preta e insuportavelmente fria abaixo. Eles lutaram para voltar a algo sólido, mas não havia mais nada para suportar seu peso. Todo o enxame estava sendo engolido pelo lago. Claro, a água fria não mataria uma criatura do pesadelo. Eles também não iam se afogar. Se necessário, as abominações nadariam até a praia ou simplesmente andariam no fundo do lago até chegarem à superfície novamente, rompendo o gelo do outro lado. Para monstros como esses, ser jogado em um lago gelado era um pequeno obstáculo, no máximo. Deixando sair um rosnado baixo, Sun-Yi se levantou e puxou o arco-íris de Morgan mais uma vez. Desta vez, um tipo diferente de flecha apareceu em sua corda. DN. C. Uma flecha estranha que parecia um raio enjaulado. Envolvendo 3 sombras ao redor do greve do trovão, Sun-Yi não se deu ao trabalho de mirar e simplesmente soltou a corda, enviando a flecha extensa para o meio do lago. No momento em que o raio furioso tocou a superfície da água, houve um flash ofuscante e Sun-Yi ficou momentaneamente cego.
Antes de recuperar a visão, a voz do feitiço falou em seu ouvido como um coro. Você matou um. Vírgula, você matou um. Vírgula, você matou um. Vírgula, você recebeu uma memória. Vírgula, você recebeu uma memória. Vírgula, você matou um. Vírgula, você matou um. Vírgula. Capítulo 918, Urites sem voz. O feitiço continuou sussurrando, a rica tapeçaria de sua voz criando uma estranha harmonia consigo mesma. O resultado foi quase perturbador. Sun-Yi instantaneamente perdeu a conta de quantas criaturas ele havia matado com aquela única flecha, mas parecia estar perto de 100, pelo menos. O enxame foi nada menos que dizimado. Metade das línguas negras estava morta e a metade restante foi frita e danificada em diferentes graus. A água do lago da montanha, que estava congelando há alguns segundos atrás, parecia estar fervendo. Ele também teve a sorte de receber um monte de memórias. Mesmo que a maioria deles tenha vindo das abominações despertadas. Saint definitivamente ia comer bem esta noite. Se ela sobreviveu, é isso. Antes que Sun-Yi pudesse voltar a si, o lamentação elétrico familiar chegou aos seus ouvidos. Samara já estava apontando seu rifle pesado. Seu focinho piscou e, no momento seguinte, a cabeça de uma abominação caída ferida que tentava subir em um grande pedaço de gelo explodiu em pedaços sangrentos. Uma fração de segundo depois, a carabina de Kim também estava disparando. Direita. Qualquer outro mestre provavelmente poderia ter poupado alguns momentos para apreciar a façanha inacreditável de matar 100 criaturas pesadelos poderosas em menos de um segundo, mas Sun-Yi não teve tanta sorte. Ele ainda estava correndo contra o tempo, e ainda havia um enxame de abominações completamente diferente para ele lutar. A extensão branca intocada do Vale da Montanha se foi. Em vez disso, tudo o que ele podia ver era água negra com cadáveres carbonizados flutuando nela, e dezenas de criaturas de pesadelos violentamente queimadas tentando febrilmente chegar à costa. Abandonando suas tentativas de subir no gelo, eles estavam mergulhando no lago, para viajar pelo fundo. Como a eletricidade se espalhou apenas pela superfície da água, convocar o greve do trovão pela segunda vez não lhe faria nenhum bem. Olhando para a cena macabra, Sun-Yi virou a cabeça e falou: Dorn, eu vou deixar você no comando. Os bastardos sofreram muitos danos e ficarão vulneráveis ao tentar romper o gelo. Peça a Samara que tire os mais fortes e termine o resto quando chegarem com Beliluster. O homem gigante assentiu, olhando para ele com uma expressão muito estranha. Entendido. Mas, capitão. E você? Sun-Yi já estava pulando da pedra. Eu vou lidar com o segundo enxame. Dorn piscou. Há um segundo enxame. Sun-Yi não ouviu, no entanto. Transformando-se em uma sombra rápida, ele voou pela escuridão o mais rápido que pôde, correndo para o local para onde havia enviado Saint. Segure, segure, segure. Segure um pouco mais, Saint, eu vou. Logo, L bateu na parede da encosta da montanha e congelou por um momento, olhando para baixo. Muito abaixo, em um desfiladeiro estreito, uma luta furiosa estava ocorrendo. As criaturas do pesadelo pareciam humanos grotescamente altos com pele preta escura, olhos afundados e rostos imóveis. Eles estão usando armaduras estranhas forjadas de metal escuro e não usavam armas. No entanto, Sun-Yi tinha uma forte sensação de que ser tocado por suas mãos vazias seria o fim dele. Suas bocas também foram costuradas. Não é à toa que não havia uivos. Saint era do tipo silencioso, e esses desgraçados eram os mesmos. Atualmente, ela estava enfrentando 3 das 4 abominações corrompidas sozinha. Cadáveres cobriam o chão e o pecado do solo dançava, desviando um golpe após o outro. O demônio taciturno havia abandonado seu estilo habitual e não estava lutando com urgência composta, mas desesperada. Olhando para ele, Sun-Yi não pôde deixar de ser lembrado da primeira vez que conheceu a estátua viva, de volta a uma praça árida da Cidade Negra. Naquela época, o Stone Saint original havia matado várias criaturas de um posto mais alto, à custa de sua vida. O quarto corrupto vagava sem rumo, esforçando-se para rasgar os fios pretos perfurando seus lábios. Sangue tinta foi manchado por todo o seu rosto assustadoramente imóvel. A mente da criatura parecia ter desaparecido, destruída pela lâmina amaldiçoada. No entanto, Saint também foi ferida,
poeira de rubi fluindo através das rachaduras de sua armadura de ônix. Ela estava lentamente perdendo força. A alguma distância, Nightmare estava impedindo dezenas de abominações caídas. O corcel preto se enfureceu no meio, usando seus cascos de ferro, força bestial e presas de lobo para separá-los. Seu corpo estava envolto em sombras, com duas chamas vermelhas brilhando furiosamente através da névoa da escuridão. O corcel preto parecia uma encarnação de terror e pavor. Mas ele também não estava indo bem. Por enquanto, Nightmare conseguiu ficar à frente do inimigo devido à sua velocidade esmagadora, mas ele não podia permitir que as abominações invadissem Saint pelas costas. Toda vez que tentavam, o cantor sombrio não tinha escolha a não ser desistir de sua vantagem e se colocar entre o sem-voz e o cavaleiro. Seus lados estavam rasgados e havia marcas estranhas penduradas em seu casaco de zibelina, brilhando com uma luz azul fantasmagórica. Ao redor dessas marcas, a carne de Nightmare parecia estar apodrecendo. As duas sombras não eram páreo para o enxame de terríveis abominações, que pareciam ter vindo de um portão da categoria 3. Eles poderiam escapar dos espectros sem voz, mas não poderiam derrotá-los. Apenas ser derrotados. Saint e Nightmare duraram tanto tempo por causa da combinação perfeita de suas habilidades inatas e as memórias que Sun-Yi confiara às suas sombras. Saint estava usando o juramento quebrado, que continuamente enfraqueceu e danificou os corruptos. Ela também empunhava o pecado do consolo, que era uma arma transcendente que possuía um poder insidioso. Esse poder custava causar danos mentais ao seu portador, ao qual Saint estava imune. Uma combinação de dano à alma e dano à mente era verdadeiramente formidável, especialmente quando combinada com seu sublime domínio da espada. Além disso, o pecado do consolo possuía um encantamento, presságio de Drea, o que causou o terror para envenenar a mente de seus inimigos. Esse encantamento aumentou a potência do manto do medo, e Dreadlord, que o pesadelo possuía, tornando o corcel preto mais poderoso quanto mais ele era temido. No passado, essa sinergia perfeita nunca havia falhado. Mas hoje, não foi suficiente. Bem, isso foi antes do próprio Sun-Yi ser adicionado à equação. Correndo em direção ao barranco, ele enviou seus sentidos adiante. As abominações sem voz eram fortes o suficiente para intimidar suas sombras. Mas quanto tempo durariam agora que o Mestre das Sombras havia chegado? Capítulo 919 Desafiando a Gravidade. Voando pela encosta da montanha, Sun-Yi deixou as sombras e fez algo que geralmente seria considerado um movimento muito estúpido em uma batalha. Ele pulou no ar, subindo acima do desfiladeiro e depois despencando. Todos os guerreiros experientes sabiam que realizar um salto em combate não tinha benefício e, em vez disso, deixaram-o aberto a um ataque potencialmente letal. O pior de tudo é que o Jumper não tinha nada para usar como suporte, portanto, evitar ou mudar de direção para evitar a greve era praticamente impossível. Até impediu alguém de realizar um ataque verdadeiramente poderoso, já que o poder nasceu do chão sob as solas dos pés e viajou por todo o corpo, na ponta da lâmina. No entanto, tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Caindo, Sun esticou os músculos e puxou o arco. Até isso era muito mais difícil no ar, mas ele conseguiu de alguma forma. Enquanto o vento assobiava em seus ouvidos e o chão corria em sua direção com uma velocidade assustadora, ele abriu as comportas da essência e ativou 2 encantamentos. Um deles era Dead Aller, do Morganso Arbor. O outro era Pena da Verdade, do Manto do Submundo. Abaixo, Saint estava lutando desesperadamente contra 3 abominações corrompidas. Sua armadura estava coberta por uma rede de rachaduras, e poeira fina de rubi estava fluindo através de várias violações. O inimigo estava prestes a esmagar o cavaleiro robusto. Mas então, uma flecha que parecia ser forjada a partir de ouro pálido brilhou no ar e atingiu uma das altas criaturas de pesadelos no ombro. A força carregada por ela era tão grande que sua armadura escura explodiu em cacos, e a cabeça afiada da flecha afundou na carne abaixo. Não, mais do que isso. O braço inteiro da abominação foi cortado de maneira limpa, levando uma grande parte do ombro com ele. Sangue escuro espirrou na neve quando o corrupto foi desequilibrado, cambaleando para trás. A visão era ao mesmo tempo horrível e espetacularmente mórbida. E um momento depois, Sun-Yi pousou em outro voo celeste como uma bala de canhão. Não havia sofisticação neste ataque. Ele simplesmente se transformou em um torpedo vivo e respiratório.
fazer o manto do submundo pesar várias toneladas com a ajuda da pena da verdade, e recrutar a ajuda da gravidade. Ele caiu do alto e caiu bem em cima de um demônio corrompido atacando Saint. O resultado foi devastador. A abominação imponente não foi exatamente achatada, mas caiu como um castelo de cartas, com a armadura dobrada e quebrando. Ambos atingiram o chão com um estrondo ensurdecedor, Sun-Ni no topo. Algo estalou com uma crise nauseante. As pedras sob eles racharam violentamente, e uma nuvem de neve foi lançada no ar pela onda de choque. Sun-Ni foi jogado para o lado e ricocheteou no chão antes de parar. Se não fosse pelo tecido ósseo, seu pescoço teria sido torcido em um ângulo não natural. Apóstrofo. Mas ele estava aparentemente vivo, e mesmo inteiro. Apóstrofo. Aí. Assim, em menos de um segundo, 2 das 3 abominações corrompidas foram gravemente feridas e debilitadas. Contudo, esse foi apenas o ato de abertura da chegada de Sun-Ni. Felizmente, o que veio a seguir não exigiu sua participação ativa. Também era uma coisa boa. Já que ele não era capaz de fazer nada no momento. Ele precisava de 1 ou 2 segundos para voltar aos seus sentidos. Talvez 3. 2 sombras explodiram em seu corpo. Um deles se envolveu em torno de Saint, enquanto o segundo voava em direção a Nightmare.dn. No momento seguinte, a armadura de Saint brilhava com um brilho escuro, e as chamas de rubi de seus olhos mudavam levemente. Embora Sun-Ni estivesse momentaneamente atordoada, ela não estava. Mais do que isso, ela não perdeu nenhuma fração de segundo, usando a abertura que ele havia criado para ela lançar instantaneamente um ataque implacável. Irradiando uma sensação de poder recém-descoberto, o demônio taciturno explodiu para a frente. Antes que as criaturas de pesadelos desorientadas pudessem reagir, ela desceu sobre os voiceles que Sun-Ni havia enviado colidindo com o chão. O pecado do consolo brilhou, deslizando através da larga fenda na armadura danificada e perfurando o coração do demônio, depois emergiu de suas costas em uma chuva de sangue. Enquanto Sun-Ni lutava para se levantar, o feitiço sussurrou: "Você matou um demônio corrompido, prelado sem voz. Vírgula, sua sombra fica mais forte. Vírgula, você recebeu uma memória." Vírgula era tudo o que ele precisava ouvir para recuperar o rumo e encolher os ombros da desorientação. O mundo parou de girar. Tudo doeu, mas o que mais havia de novo? O cruel Cid já estava se tecendo de uma névoa tenebrosa, a 1 ou 2 segundos de se manifestar na realidade. Infelizmente, ele não teve esses segundos. Uma mão negra já estava se estendendo em sua direção, seu alcance prometendo nada além de sofrimento e morte. A luz azul fantasmagórica estava girando sob a pele escura. Em vez da garganta de Sun-Ni, a mão foi encontrada pela lâmina do Moonlight Shard. O estilete comprido perfurou a palma da abominação e depois torceu, rasgando-a. A luz fantasmagórica fluiu para fora da ferida, agarrada à lâmina transparente, mas não causou nenhum dano a ela. A cadência da batalha mudou drasticamente. Antes, Saint estava lutando sozinho contra 3 abominações corrompidas. Agora, apenas 2 deles permaneceram, e um estava faltando um braço, sangrando profusamente pela terrível ferida. Ela também não estava mais sozinha, Sun-Ni estava ao seu lado. E os 2? Sun-Ni colocou os tolos que escolheriam se opor a eles. Os corruptos eram fortes e ameaçadores, mas não possuíam a habilidade e tenacidade do mestre de sua sombra. Eles também não tinham uma qualidade crucial, a capacidade de lutar como um, cooperando perfeitamente para alcançar o resultado maior e mais letal do que a soma de suas partes. Ensolarado é santo, no entanto. Eles tinham essa qualidade em espadas. Eles se conheciam tão bem que não havia a necessidade de coisas triviais como palavras entre eles. Sun-Ni nem precisou usar a dança das sombras para entender perfeitamente o combate de seu demônio leal. Ela era sua sombra, afinal, e também um dos mestres de quem ele mais aprendeu. Lutando de costas com Saint. Ele havia perdido esse sentimento. Ela havia sido forçada a agir de forma independente pelas circunstâncias ultimamente, então eles raramente recebiam oportunidades de entrar em batalha juntos. Vamos matar esses desgraçados rapidamente e ajudar o pesadelo. Brandindo a visão cruel e o picado do consolo, os 2 enfrentaram o imponente corrompido. Eles não perderam tempo para atacar. Capítulo 920, Soma de suas partes. Não tinha sido muito difícil reduzir as 2 abominações corrompidas. Bem,
Claro que sim. Ambos eram terrivelmente poderosos e cruéis. Uma única criatura como essa poderia ter dizimado uma brigada inteira de soldados mundanos e apagado uma cidadela humana inteira do mapa. O menor toque de suas mãos foi suficiente para obliterar a alma de um poderoso despertado. Mas Sun-Yi e Saint eram mais fortes. Não no sentido literal, já que ambos estavam faltando em termos de força física quando comparados aos sem voz. No entanto, sua habilidade, sinergia e determinação assassina eram incomparáveis. Atraindo as abominações em uma armadilha após a armadilha e ajudando-se a evitar os ataques de retaliação, eles rapidamente cortam as criaturas do que se aproximam. O fato de uma das criaturas estar perdendo um braço e perdendo rios de sangue também ajudou. Em certo sentido, era semelhante a enfrentar os centuriões de carapaça na Costa Esquecida. Esses monstros haviam sido mais altos que Sun-Yi em classe e rank, e ainda assim ele havia matado sua parte justa. Mesmo que as criaturas de pesadelos corruptos fossem muito mais poderosas, ele também não era mais um dorminhoco. O poder de Sun-Yi cresceu imensamente nos últimos anos. De fato, ele poderia ter lidado com as duas abominações sem voz ainda mais rapidamente, mas sua mente também estava preocupada ao manifestar sombras para ajudar o pesadelo a aguentar. Com um enxame de tentáculos pretos apoiando-o, o morador escuro conseguiu durar até Sun-Yi e Saint terminarem com suas presas. O resto era simples, se não fácil. Enfrentar dezenas de abominações caídas também foi uma tarefa assustadora. Levou tudo o que Sun-Yi teve para obliterá-los enquanto mantinha suas sombras vivas. A batalha foi árdua, brutal e sangrenta. Seu corpo estava cheio de buracos, mas o fim, e sua mente estava à beira do colapso devido à exaustão. No entanto, os três eram uma ameaça angustiante de se opor. Sem os corruptos os liderando, o resto dos Voiceless não teve escolha a não ser sucumbir à aura de medo que emana de Nightmare, a lâmina impiedosa de Saint e suas sombras. O pecado do consolo cortou seus corpos, os cascos e presas do pesadelo os despedaçaram, a visão cruel os incendiou, e o enxame de sombras manifestadas as restringiu e bloqueou para facilitar a matança. No final, o desfiladeiro estreito estava praticamente enterrado em cadáveres. O último a morrer foi o corrupto, cuja mente Saint havia destruído antes da chegada de Sun-Yi. Sentindo uma sensação de ameaça terrível da alta abominação, Sun-Yi optou por não se aproximar dela e convocou Morgan Suarbon mais uma vez. A criatura acabou sendo incrivelmente resistente. Ele teve que afundar dezenas de flechas em sua carne para matá-lo. Os corruptos acabaram caindo de joelhos, sobrecarregados pelo peso deles. Mas mesmo assim, não morreu por um tempo. Os fios pretos perfurando seus lábios não deram até o fim, não importa o quanto a criatura abominável os arranhasse com sua imensa força. Por tudo isso, a expressão sem emoção no rosto magro dos corruptos não mudou perturbadoramente uma vez. Mas, eventualmente, suas mãos caíram e ficou quieta, ainda ajoelhada. Só então o feitiço falou: "Você matou um diabo corrompido, o ódio contaminado. Sua sombra fica mais forte." Deixando sair um suspiro pesado, Sun-Yi abaixou os braços doloridos e afundou no chão, totalmente gasto. Finalmente, a batalha acabou. Ele havia sobrevivido e o comboio também. Ele podia ver os transportes através da sombra que havia ficado para trás. Eles estavam sãos e salvos. Burro, Sun-Yi olhou para as chamas fantasmagóricas da aurora queimando nos seus negros acima. Sua mente estava vazia. Quem poderia ter pensado? Na margem do lago que se transformou em uma cena de matança, Luster estava sentado em um fragmento de pedra, respirando pesadamente. À sua frente, incontáveis cadáveres flutuavam na água negra, e uma bagunça de corpos e membros cortados cobria as águas geladas. O cheiro de tudo foi realmente revoltante. Ah, que visão nojenta! Ele estava vivo, pelo menos. O mesmo aconteceu com o resto dos irregulares. Depois que o capitão de alguma forma apagou metade do enxame com uma única flecha, e agiu como se isso fosse uma coisa perfeitamente normal de se fazer, da maneira habitual, eles haviam lutado contra as criaturas de pesadelos restantes e prevaleceram. Todos os mestres são loucos? Não, esse não deveria ser o caso. Capitão tinha que ser mais louco. Se todos fossem tão bizarros, a humanidade teria entrado em colapso há muito tempo. O capitão também estava vivo. Luster não tinha ideia de como ele estava lidando com o segundo enxame, que estava lá fora em algum lugar,
por perto, mas o simples fato de Kim-mi ainda ser capaz de canalizar sua visão sombria para os irregulares significava que seu líder ainda não havia morrido. Alguém que o mal provavelmente nem pode morrer. Aposto que ele é imortal. E, no entanto, Luster se viu um pouco preocupado. Para sua própria pele, é claro. Se o capitão morresse, como o próprio Luster sobreviveria? E se Luster morresse? Quão tristes seriam todas as belezas do mundo. Que tragédia. Pelo bem deles, devo viver. Sim. Roubar mulheres bonitas da minha empresa seria muito cruel. Como Samara. Ou Miss Beth. Ou aquele soldado bonito que ele conhecera no bunker. Ou aquelas irmãs refugiadas no terceiro transporte civil. A lista continuou. Não Kim-mi, no entanto. Bem, ela não pode evitar, coitada. Ser pouco atraente deve ser sua falha, tão triste. E, no entanto, o pensamento de morrer em Kim-mi o deixou especialmente chateado, por algum motivo. Quem mais a pouparia a hora do dia se eu morresse? Portanto, Luster teve que viver. Naquele momento, ele viu uma silhueta familiar aparecer da escuridão. Finchade, Luster levantou-se às pressas e deu um passo à frente. Capitão, senhor. Você voltou. Ah! Estou tão feliz. No entanto, algo sobre a silhueta estava errado. A armadura parecia certa. Mas desde quando o capitão era tão alto? É. Feminina. E legal? Luster olhou para a silhueta que se aproximava por alguns momentos, pasmo. O que? Então, outra figura emergiu das sombras, vestindo um traje muito semelhante de uma temível armadura preta. Esse era o capitão. Recuando, Luster tropeçou e caiu sobre ele. Seus olhos se arregalaram de horror. Deuses! Há dois deles.